A Regap e a Fiat juntas são responsáveis por 78% da arrecadação de Betim. 78%? Nossa, são todo o imprescindíveis, complexo então? da Regap, né, como petroleira, Aham. e todo o complexo da Fiat com as suas subsidiárias. Sim. Os dois players juntos são responsáveis por mais de 70% da nossa arrecadação. O restante é formado por outras 4.000 empresas. Então, essas outras 4.000 empresas são responsáveis aí por 28%, enquanto que essas duas sozinhas são responsáveis por 72%, 73%, algo parecido. Então, nós temos que valorizar bastante esses dois players, né? Nós somos muito gratos à Stellantis e sabemos que temos que tratar ela muito bem, porque ela é responsável, de fato, por uma grande, não só pela geração de empregos, mas geração de riqueza e atração de outras empresas. E a Regap ainda mais do que a própria Stellantis, porque ela arrecada mais, faz a gente arrecadar ICMS, sobretudo, mais do que a própria Stellantis. E o que eu digo é que Betim, talvez na região metropolitana ou na grande BH, seja a cidade com mais condições de atrair empresas. Ela tem uma topografia bacana, ela tem espaço. Belo Horizonte hoje não tem espaço mais para crescer. Contagem tem suas limitações, apesar de ser uma cidade também progressiva sob a gestão da Marília Campos, mas Betim hoje tem um espaço enorme e um ambiente favorável. Dentro do que a gente criou na gestão do próprio Vitório, com os termos de ajustamento os termos municipais, de ajustamento, de permuta, de facilitação, de desburocratização. Então, hoje, com os seus distritos industriais, nós temos muitos distritos industriais criados e com muitas oportunidades. Nós temos a chegada do aeroporto, que é um novo ciclo de desenvolvimento da cidade. Então, nós temos espaço, temos desburocratização e temos condições de atrair essas grandes empresas, tanto da parte industrial como da parte logística. Nós temos a Amazon, nós temos a Shopee, nós temos o Mercado Livre, nós temos outras vocações logísticas, né, com o próprio estabelecimento do aeroporto vai deixar ainda mais evidente essa questão logística. E nós temos oportunidades grandes, seja qual tipo de empresa for. Nós temos um cinturão verde enorme, que favorece muito a questão da própria indústrias do agro, né, do beneficiamento do agro. É um novo Eldorado aí, né, para o país inteiro. E, junto o PIB com agrícola. A estruturação viária da cidade, nós temos aí a perspectiva de criar uma via municipal do contorno, que a gente está evitando falar rodoanel para evitar o atrito direto rivalizar, né, com o Estado. Mas a gente entende que essa via que o Estado quer construir, ou esse rodoanel que o Estado quer construir, pelo contrário, a gente não é contra o rodoanel, a gente é contra o traçado que o Estado quer impor para Betim Contagem. Ele é inviável, Heron? Completamente. O rodoanel do jeito que o governo Zema quer? Completamente. O governo fez uma licitação do anel rodoviário, do rodoanel rodoviário, que não é rodoanel. Anel passa por fora. Né? Isso não é o que o governo do estado quer, não é passar por dentro, né? Quer passar por dentro. Cortando a cidade toda ao meio. Cortando a região da Alterosa, cortando a região do Ibiruçu, entrando para dentro de Contagem, afetando a vida de milhares de famílias, tendo dentro da mancha de desapropriação empresas como a Texid, como a Brembo do Brasil, como a Amazon, o centro de distribuição da Amazon. Então, para mim, é inviável. Né? Porque como que você vai fazer essas desapropriações? Não está previsto na licitação que foi feita com a multinacional italiana a desapropriação desse terreno. Quando elas se instalaram, vai pagar isso? Que contrato é esse? Quem vai pagar? O Estado deve ir, não sei quantos, 180 bilhões, não é isso? Está aí tentando aí, exatamente, fazer um propague aí, entregar um monte de empresas. Gerando polêmica, né? Que vai vender parte do patrimônio do Estado. Não entro nesse mérito, eu também não sei julgar se isso é bom ou se é ruim. Mas o que ele quer fazer no município de Betim uma situação muito ruim para a população, para o ambiente empresarial, para o ambiente de investimento, porque ele limita. Você imagina passar mais um paredão dentro de Betim. Betim já tem o paredão da 381, tem o paredão da 262, tem o paredão da ferrovia Centro-Atlântica, que pertence à VLI. Então, esses tem a três Expressa, paredões... tem a 040, tudo assim, né, nas imediações ali. Lógico, nós somos um centro logístico. E essas vias, essas rodovias, elas são muito importantes para nós, mas não deixam de ser fatores desagregadores da própria sociedade. Né? E por mais separando a escola
do aluno, separando o posto policial da zona quente de criminalidade, separando, sei lá, uma estrutura de lazer, uma praça da sua comunidade, isso vai deteriorar bastante, vai depauperar bastante as relações sociais dentro do município. Serão 27 passagens em nível, né? E que o Estado preveu apenas 3. Então não tem condições de o Estado insistir com essa ideia. Mas a gente sabe, o governo Zema só tem mais um ano de governo, precisa, né? Ano que vem já vai ter discussão aí na sucessão estadual. Sim. Inevitavelmente vai passar pela discussão da região metropolitana. E cidades como Betim, Contagem, o Médio Paraupeba, terá que ser ouvido, né? Quem for o próximo governador vai ter que escutar essas Que é onde está concentrada a riqueza, né? Betim, por Nós exemplo... temos 1 milhão e 200 eleitores, será que não vão prestar atenção nisso? Claro que sim, né? Sim. A riqueza... Betim é a 4ª cidade do país, né? Tem 3,9% do PIB, do Estado, né? Sim. 3,9% do PIB de Minas está concentrado em Betim. É o último dado que teve, tem o maior valor né? agregado fiscal de Minas Gerais, inclusive superando a própria capital, Belo Horizonte. Né? Nossa, que é o VAF, que é imprescindível para a arrecadação de um Estado, né? Exatamente. Então Betim é primeiro. Ela tem que ser ouvida. Acaba sendo, porque é o dinheiro que... Mas isso não me impede de ter diálogo. E assim, nesses 5, quase 6 meses... Você acha que está bom o diálogo? Sim, o Matheus Simões, que é o vice-governador, o próprio governador Zema e o próprio secretário de governo, Marcelo Aro, abriram as portas. Nós tivemos um diálogo bom nesses 6 meses, conseguimos coisas boas juntos. O governo está liberando a extensão da Via Expressa, que termina ali, né, perto do Partage, logo depois da Arena MRV, já em Contagem, mas entrando para dentro de Betim. A continuidade da Via Expressa que termina na 381 e aí fazer a extensão até o Iotim, que ainda desenvolve turismo, desenvolve Brumadinho, dá uma saída digna para Brumadinho. Brumadinho não tem saída digna, então dá uma saída digna e interliga com o aeroporto também, que vai ficar o aeródromo em Iotim, né? Está levando o nome do Instituto Iotim. E que, se dando certo essa via municipal nossa, que a gente evita falar rodoanel, mas é o rodoanel, fazer a via municipal, interliga o aeroporto. A gente sai de Contagem, na região do Icaivera, liga 040 até Betim, na região do Icaivera, o Icaivera até a 262, 262 até 381, 381 até Brumadinho. Esse é o seu plano, é fazer essa via, 28 quilômetros dentro de Betim. Território municipal nós vamos fazer. Nós precisamos do apoio da Prefeitura de Contagem, que precisa de 9 quilômetros dentro de Contagem, e precisa de outros 20 quilômetros da divisa de Betim com Sarcedo, com Mário Campos, com Brumadinho, indo para o sentido sul, na 040, indo para o Rio de Janeiro. E aí, ou seja, sentido Rio de Janeiro, sul é São Paulo. Você já tem um nome aí para essa via, para esse anel? Dentro do município vai chamar VM, Via Municipal. Via Municipal, exatamente. Com a VM não precisa de rodoanel, né, Heron? Não tem necessidade daquilo. A VM é o próprio ele desenha as coisas. Então eu entendi tudinho da via. Aí a VM é próprio rodoanel. Ela é o próprio rodoanel. Agora, se o Estado, se a União entenderem, e eu acho que quem tem o mínimo de compreensão vai entender, ela vai nos ajudar a fazer as obras de arte, os viadutos que a gente precisa. A gente consegue fazer a via, mas vamos precisar de ajuda para fazer os viadutos, sobretudo o governo federal, porque trata-se de um problema federal. Quem sai de São Paulo no domingo à tarde e vai passar aqui pela trincheira da cidade industrial, vai ter acesso à Avenida do Contorno, não chega. Você gasta... eu tenho uma filha em São Paulo, eu costumo ir a São Paulo de carro visitá-la. Eu levo 4 horas e meia, 5 horas de São Paulo até Igarapé. Chega lá, e 1h30, quase 2 horas, dependendo do dia, de Igarapé até minha casa em Betim. Que qualidade é essa? Nós estamos falando de 35 quilômetros. Eu ando 450 quilômetros em 4 horas e meia um tapete, e levo 2 horas para fazer 30, 35 quilômetros. Ou seja, e é isso, é a logística, é o acesso a vias que traz o desenvolvimento, né? Eu acho que a única solução palpável para a mobilidade urbana de Belo Horizonte é essa. Você depende do governo federal, você depende de investimentos, você sabe que o governo federal não está num momento bom, o governo de Minas está todo quebrado, não tem dinheiro para fazer nada, vai fazer o quê? O único dinheiro que o governo do Estado tem é o dinheiro da Vale, os 32 bilhões que tem aí para poder fazer as coisas por conta dele. E não está conseguindo, porque não fez até agora. Né? Já tem 3 anos que está discutindo aí e não saiu nada. Mas dentro dessa perspectiva aí, é a única solução
para o problema de mobilidade de fato, né? Começar a discutir. Porque aí você tira um fluxo, né, de Belo Horizonte, de Contagem, da 381 e da 262. Ele, né? E aí você caminhões, né? Né, que saem de São Paulo, sentido da Bahia, não precisa passar por Betim, por Contagem, por Belo Horizonte, passa por fora. E rodo-anel. Anel fica no entorno, não fica no meio. Minas S.A. Especial. Desenvolvimento e construção. Oferecimento. Grupo Projeta. A maior empresa de projetos do país. Realização O Tempo.